cristãos acreditamos. E nós vamos ver que, na lição de hoje, conhecer as características do inimigo. Quando nós vamos para uma batalha, nós temos que conhecer as táticas de guerra. Os generais, eles estudam o exército adversário. E nós temos que saber com quem nós vamos lidar, quais são as suas características, aonde ele trabalha, aonde ele vai lutar, né? E o que nós temos que fazer para sairmos vitoriosos, né, diante dessa posição, dessa guerra que enfrentaremos. Nós precisamos saber que, quando estão lá no mundo, né, eles estão descobertos, mas estão vulneráveis. Quando o povo que não aceitou Jesus, quando nós também não estávamos no mundo, nós estávamos vulneráveis ali. Mas só que nós não tinha começado aquela batalha ainda. Quando eu e você, nós levantamos a mão para aceitar Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, você se alista no exército celestial. Eu e você nos alistamos no exército celestial. E a nossa missão é, quando Jesus diz lá em Mateus capítulo 18, que a porta do inferno não prevaleceria contra a sua igreja, tem a conotação de que não é o diabo que vem contra nós. Nós que temos que ir, ele tem que retroceder e ele vai combater. Mas nós vamos ter que entrar no terreno do inimigo para resgatar vidas que ali precisa ser resgatada. E o inimigo, ele não vai entregar de mão beijada. Então, você tem que ter ciência disso nessa noite, que quando nós aceitamos, não pensa que vai acabar, agora eu estou debaixo da mão potente do Senhor. Não, Jesus mesmo disse que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Nós temos a promessa do Senhor que nós somos mais vitoriosos, né? Nós somos vitoriosos naquele que não prometeu. Então, nós temos que ter essa ciência. Né? Nós vamos conhecer as características do inimigo. Nós vivemos num país que é considerado, né, o país do futebol. Quando um time vai enfrentar um outro, eles estudam, né? Cada um estuda o adversário. E nós temos que estudar o nosso adversário e aprender. Quantos não já ouviram falar que a melhor defesa é o quê? O ataque. Amém. É o ataque. Então, a igreja do Senhor, Jesus nos chamou, além de nos dar, né, a vida eterna, é para nós combater e resgatar mais vida da mão do inimigo. Nós vamos ver que o inimigo trabalha tanto na área espiritual, como dentro de nós, na mente, no psique. É na mente que o inimigo tenta trabalhar. E se nós não estivermos revestidos da armadura de Deus, deixarmos uma brecha, é aí que o inimigo entra. E aí vem as tentações, e se nós não tivermos revestido das armaduras de Deus, nós podemos cair e aí sermos derrotados. Mas se eu e você, nós estivermos firmados, revestidos, né, e vestidos das armaduras de Deus, nós somos mais que vitoriosos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Lição de hoje. Efésios capítulo 6. Tem 3 pontos. O alvo da lição é saber. Nós estamos na revista que é os jovens, né? Revista dos jovens, Anjos e Escatologia. E a lição de hoje é Efésios 6. E o alvo da lição é saber, sentir e agir. Reconhecer a característica de Satanás para não subestimar seu poder de ação. Sentir. Confiar na palavra. Sentir a confiança na palavra de Deus para vencer a batalha espiritual. Agir. Decidir-se por fazer o uso da armadura de Deus a fim de obter vitórias nas batalhas espirituais. Nós vamos ver uma sugestão inicial aqui, que eu não vou... Assim, vou dar uma resumida aqui de um exemplo que ele deu aqui. Ele dá um exemplo de um rapaz que estava desempregado e o escritor aqui da revista.
Ele saiu, estava desempregado, saiu, entregou o currículo, né, e foi ver um emprego. Estava marcado para que ele se apresentasse às 8 horas da manhã. E ele chegou ali às 15 para as 8. E chegando ali, ele viu o portão estava fechado, tinha um carro lá dentro, e ele ficou ali naquela...
perseverança, a súplica por todos os santos. Aqui Paulo escrevendo ao eu ia passar aqui, mas não vai dar, mas eu tinha uma figura que eu ia apresentar para os irmãos, do capacete, da couraça, da sandália, do escudo, da espada, tudo isso, o que Paulo diz aqui. E como Paulo escreveu isso aos Efésios? Ele estava sendo preso, estava sendo levado, acorrentado, e aí o Espírito Santo de Deus, trabalhou na vida do Paulo e ele fez um paralelo. Ele já olhava, ele já conhecia aquela figura de longa data, de soldados. Paulo, ele era um nobre, e ele trabalhava para o Império Romano, ele era romano, ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu, mas ele era romano também. E ele já tinha no seu cotidiano, ele já conhecia como que eram as armaduras de um soldado. E quando Paulo escreve, Paulo só vai escrever aos Efésios essa carta, quando o Espírito Santo de Deus, quando ele está levando sendo levado, eu ia mostrar na figura, mas não deu, na próxima aula eu vou passar por irmão. O que acontece? Ele está acorrentado ali, o Espírito Santo trabalha na vida dele e mostra como seria a luta do cristão. E aí toma como exemplo aquela armadura daquele soldado, o capacete na cabeça, a couraça, para proteger os órgãos vitais, que é o coração. O inimigo trabalha não somente nas regiões celestiais, ele trabalha também na mente do ser humano. Tem um ditado aí que fala que mente vazia então nós temos que repreender. Nós não temos que deixar nossa mente vazia, nossa mente não pode ser ociosa. Como o irmão mencionou aqui, nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Aí Oséias capítulo 4, versículo 6 diz que o meu povo erra por falta de conhecimento. Então eu e você, irmão, nós não temos que ir para uma batalha despreparados, jamais. Nós vamos ver nessa figura. Então o Espírito Santo mostrou para Paulo, e ali ele fez um paralelo com aquelas armaduras. O que o cristão, aonde o cristão deveria ser preparado e no que? E aqui está as armaduras de Deus. A mente é um campo onde o inimigo é nas regiões celestiais, mas o inimigo tenta trabalhar em nossa mente. E se nós não estivermos preparados com essas armaduras, nós estamos fadados ao fracasso. Nós vamos ver também que ele é maligno. Ele é maligno. Item 2 da lição. João Stott escreveu: se esperamos vencê-los, temos que ter em mente que ele não possui qualquer princípio moral, nem código de honra, nem sentimentos mais nobres. São totalmente inescrupulosos, sem qualquer pudor e sem vergonha, nenhuma vergonha. Só maldade, maldade, maldade. O Senhor Jesus avisou que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. É um absurdo, não sei quem foi o louco que disse isso, É um absurdo quando ouvimos alguém dizer que está orando pela conversão do diabo. Parece piada, irmão? Escutar alguma coisa da boca do ser humano falar. O escritor diz aqui, é um absurdo quando ouvimos alguém dizer que está orando pela conversão do diabo. Essa pessoa pode ser realmente dizer que não sabe o que está falando. Então, ele é maligno. Ele é assim, desprovido. O que Paulo quer dizer? Que ele é desprovido de misericórdia. Ele não tem misericórdia do ser humano. Se ele quiser, e quanto mais o ser humano dá verso, mais profundo, mais pro abismo, ele vai levar a pessoa. E a palavra do Senhor diz que um abismo chama outro abismo. Então nós temos que tomar esse cuidado, não cair na cilada do inimigo. Isso daqui não tem problema, isso daqui também não tem problema. Nós temos que estar firmados na palavra do Senhor. Nós temos que guardar essa palavra aqui, a estrutura maior. São 4 itens, que o crente, nós vamos ver na próxima aula as armaduras, mas são 4 itens fundamentais para o cristão vencer a batalha que nós enfrentamos a todos os dias, 24 horas por dia, para fazer o item do Senhor.
Uma é conhecer a palavra do Senhor, né? Ter Deus como seu único e suficiente Salvador, conhecer a palavra do Senhor, jejuar e orar. Se o crente não fizer isso, porque se ele não conhece a palavra do Senhor, se ele não conhecer a palavra do Senhor, ele está fadado ao erro. Por isso que Osés escreveu, capítulo 4, versículo 6. O meu povo erra por falta de conhecimento. Nós temos que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a palavra diz ainda mais: se o Filho do Homem libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu e você, e todos aqueles que ainda a gente vai alcançar, né, através da misericórdia de Deus, porque Deus chamou isso. Nós temos que continuar a nossa batalha, até a vinda do Senhor Jesus, ou até quando nós partirmos. Que é essa a batalha contra o inimigo. E ele não se conforma. Nós temos que batalhar, porque a porta do inferno não prevalecerá. Nós temos que, muitas das vezes, invadir o território do inimigo. Nós temos que aí resgatar a vida como igreja. E você pensa que o inimigo vai aceitar isso de graça? Se nós pegarmos e desprezarmos ele, acharmos que ele não tem poder, né? Ele é astuto, ele é maligno, nele não há bem, não há misericórdia. O que ele puder fazer de mal para o ser humano, ele vai fazer. Ele vai trabalhar na vida do ser humano até destruir o ser humano. E se o ser humano não tiver, isso daqui não tem problema, eu vou fazer, ele não conhecer a verdade, né? Porque o ser humano, o cristão, conhecendo a verdade, quando nós levantamos a mão e aceitamos Jesus, o Espírito Santo de Deus faz morada em nós. E qual é a função do Espírito Santo de Deus? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, aquele que conhece, fica firme na palavra de Deus. Quando você quer fazer algo, porque é assim, irmão, Paulo diz, né? Aquilo que eu quero fazer, não faço. E aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Mas o ser humano que conhece, o cristão que conhece a palavra de Deus, quando ele conhece, está afirmado e ele ora, ele jejua, ele vai ficar revestido com as armaduras de Deus. Porque quando você for fazer alguma coisa que não lhe convém, o próprio Espírito Santo de Deus vai tocar no teu coração. Falar assim, isso eu não posso fazer, que vai desagradar o meu Deus. Isso daí é a função do Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer você lembrar da palavra. E você vai lembrar que isso que você vai fazer não agrada a Deus. Então aí você não faz. Essa é a diferença. Aqueles que estão lá fora, eles vão fazendo. Mas isso daí acontece também no meio da igreja. E é por isso que muitos, até na Bíblia nós vamos ver uns jovens que foram lá expulsar e passaram vergonha. Foi tentar expulsar o demônio e passaram vergonha, porque não estava revestido com as armaduras de Deus. E achou porque Paulo, Jesus fazia, falava, o inimigo ainda tirou uma da cara dele. Paulo, Jesus, eu conheço, mas você? E aí? Então, por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus e ficar revestido nas armaduras de Deus. Senão, estamos sujeitos a passar por isso. Ele é astuto, ele sabe enganar. Ele é esperto, ele sabe, né? Aqui vai dizer aqui no 3. Paulo, ao escrever sobre a cilada do diabo, afirmou que o próprio Satanás se transformou em anjo de luz e alertou para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoram os desígnios. Isso daí está em, você vai ver um exemplo lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. E traduziu, conhecemos bem o plano dele. Em Gênesis 3:1 está escrito que a serpente era o mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. A palavra sagaz no hebraico traz a ideia de sutil, astuto e matreiro. Quer dizer, ele é esperto. Ele sabe como convencer e colocar na mente do ser humano que não estiver preparado que aquilo não tem nada demais, não tem nada a ver. E aí vai aonde é o perigo, mora o perigo. Se nós não estivermos revestidos, nós estamos sujeitos a acontecer isso daí. Né? E
Então nós vamos estar fadados a esse tipo de coisa. Então, nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Agora eu vou entrar aqui na outra parte, mas eu vou segurar um pouco para tentar na próxima aula colocar, não sei se já está funcionando. Vou segurar um pouco. E se os irmãos quiserem abrir alguma pergunta, pode fazer, né, que nós estamos aqui para responder. Né? Nós sabemos que existe, nós temos que revestirmos das armaduras de Deus. Aqui está escrito aqui, né, já entrando na armadura de Deus, na revista. A expressão toda a armadura de Deus traduz a palavra grega panoplia, literalmente a armadura completa, que é a armadura completa de um soldado pesadamente armado. Paulo então alista as 6 peças principais do equipamento do soldado: o cinto, a couraça, as botas, o escudo, o capacete e a espada. Ele estava bem familiarizado com isso, pois via constantemente soldados romanos em sua viagem. E quando escreveu aos Efésios, estava acorrentado a um deles pelo pulso. É o que eu já comentei, né? Quando Paulo escreve aos Efésios, ele estava sendo preso, acorrentado, e o próprio Espírito Santo de Deus fez com que ele olhasse para os soldados e ali ele fizesse um paralelo, para mostrar para os cristãos como nós deveríamos e quais eram as armaduras que nós tínhamos que nos vestir para enfrentar o inimigo da nossa vida, da nossa alma. Então, Paulo já sabia, ele não se preocupou em falar de onde se originou Satanás, falar da sua biografia, porque era um assunto já cotidiano dele, e também o interesse de Paulo era que nós viéssemos a conhecer as armaduras que nós tínhamos que nos revestir para sairmos vitoriosos nessa batalha. E é a cada dia, 24 horas por dia. Quando nós levantamos a mão, é assim. Eu e você, nós temos que a cada dia nos revestir na palavra, em oração, jejum, nós ficamos firmes. Aqui nós temos que ficar, Paulo diz, olha lá, que é na verdade. Essa é a primeira peça, é a verdade. Lá em Mateus 5, 37, né, 5, e nós temos que ter a verdade como base. Porque uma das armas de Satanás é a mentira. Nós sabemos que ele é o pai da mentira. Então, se um cristão ele abre e se descobre que uma pecinha dessa, ele está sujeito a cair na mão do inimigo. Porque o que prevalece, né, na vida do cristão tem que prevalecer, né, a vontade, né, e a verdade. É a verdade que é a vontade de Deus na nossa vida. Em Mateus 5, ele vai dizer bem-aventurado, né, que tem sido dito lá em Mateus 5,37, vai falar que seja o falar do crente, sim, sim, não, não. O que for além disso é procedência do maligno. Então, nós temos que ser verdadeiro. Não adianta você ter uma vida de mentira, para Deus não tem mentirinha nem mentirona, não tem pecadinho nem pecadão. Nós temos que viver uma vida íntegra diante de Deus. Mateus 5,37 vai dizer isso. Que nós temos que seja o meu falar, o teu falar, sim, sim, não, não. Que for além disso daí, a procedência do maligno. Então, o que nós temos, a primeira arma é a verdade. Porque a mentira é uma arma de Satanás, não nossa. Nós vamos ver a justiça também, a couraça da justiça. No item 2, a couraça do soldado cobria as costas e a frente, e era uma peça principal da armadura, protegendo quase todas as suas partes vitais. Assim como interpretamos verdade, devemos fazer com justiça, ou seja, que justiça aqui se refere tanto à justiça de Cristo, né, justificação que adquirimos por meio de fé em Cristo, Romanos 5,1, quanto à retidão moral, legal e social.
Nós somos justificados sim quando aceitamos Jesus, né? Pela morte de Cristo lá na cruz. O nosso pecado Deus não se lembra mais, mas nós temos que viver uma vida de justiça. Bem-aventurado, Mateus 5, bem-aventurado que tem sede de justiça, porque serão saciados. Nós temos que ter justo. A nossa vida tem que ser de justiça. Deus é justo, Ele ama a justiça. Provérbios 21, 15. Deus é justo e ama a justiça, e o reto verão a sua face. Aí Provérbios 21, 15 diz isso. Então nós temos que, não somente aqui uns olham por essa vertente e outros, mas nós temos que manter as duas. Saber que nós somos justificados por Jesus Cristo, mas que no nosso dia a dia nós temos que fazer justiça. E seja na igreja, seja onde você trabalha, seja na escola, seja no cotidiano do seu dia a dia. O dia a dia do crente, ele tem que ser justo. Ele não pode ser injusto. Se você for injusto, né, aprenda com a lição de hoje. Se você for injusto em algum momento da sua vida com alguém, porque pode acontecer até involuntariamente, mas nós temos que ter a humildade de reconhecer a nossa injustiça e conversar com essa pessoa e pedir perdão. Porque Deus, Ele é misericórdia. O inimigo não, mas Deus é misericordioso. E nós temos que aprender a fazer justiça. Porque Deus é justo e ama a justiça. Então é uma das partes da armadura de Deus, é a justiça. E se nós não fizermos isso, irmão, nós temos que revestir tudinho dessas partes de armadura de Deus. Porque se nós não nos revestirmos com essas armaduras, que Paulo nos ensina aqui em Efésios, escrevendo na carta aos Efésios, no capítulo 6, nós vamos ficar vulneráveis também. Nós temos que, sim, nós somos falhos, mas nós temos que procurar nos fortalecer e aprender o que nós temos que ser. E aqui nessa lição está ensinando justiça, verdade, nós temos que ser justos. Seja em que área for da nossa vida, independente do que se vai te causar algum dano ou não, mas você tem que ser verdadeiro e justo. Amém, irmão? Amém. Nós vamos ver também lá em Tito 2, 7, 8. Quem poderia ler aí? Tito 2, 7, 8. Boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguajação, irrepreensível, para que o adversário sobrepõe, não tenha nenhum mal que dizer. Está vendo, irmão? Cristão, principalmente os obreiros, e todos os cristãos, olha aí que missão. Primeiratito, nós temos que ser irrepreensíveis. Você pensa o quê? Os olhos da sociedade, por isso que às vezes nós temos que passar e engolir esse saco, muitas das vezes, aí fora aí, as afrontas do inimigo contra a nossa vida, porque ele vai usar vidas aí fora, para me afrontar, para te afrontar, e nós vamos ter que abaixar nossa cabeça, a nossa guarda, de vez em quando, né? E engolir saco, e ser um bom exemplo, como o irmão leu aí, dessa passagem de Tito. Paulo ensina a Tito aí o que deve fazer, para não ser envergonhado. Porque se há um crente que pede, que o pastor diz de vez em quando aqui, 5 minutos, ou você é crente cristão o tempo todo, ou você não é. Então nós temos que ter controle. É claro que muitas das vezes você não tem que abaixar a cabeça, desde que você não usa palavras tortas. Entendeu? Você tem que se defender do seu direito, se você tiver no seu direito, mas não querer sair, não usar palavras tortas, como está escrito aí, que o irmão deu várias características que um bom obreiro, um bom cristão tem que ser. Então Paulo ensina aí em Tito, e nós precisamos aprender isso, né? E eu vou ler aqui o Evangelho da Paz, para estar encerrando, dê uma corridinha aí, porque depois a gente vai parar aqui, na próxima aula nós continuamos. A sandália do soldado era feita de couro, deixando os dedos dos pés livres, tinha solas pesadamente cravejadas,
e era fixando no calcanhares e nas canelas, com tiras de couro, mais ou menos ornamentais. Equipavam os soldados para marchar longas e para tomar posições firmes na batalha, e evitavam que os pés se deslizassem. Se nós não revestimos com a palavra do Senhor, o Evangelho da salvação, irmão, e se nós não revestimos com essa armadura, nós podemos escorregar. E às vezes você toma um tomo que você não consegue. Muitos aí escorregaram, porque acharam, isso daqui não dá nada. Isso daqui não tem nada a ver. E quando cai, irmão, muitas das vezes não consegue levantar. Mas a igreja do Senhor, graças a Deus, porque nós acreditamos que o maior é o que está conosco. Mesmo que nós venhamos cair, como diz lá no Salmo 20, uns confiam em carro e cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor, uns se curvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. A igreja do Senhor está de pé, mas tem que ficar firmado na palavra. Se não ficar firmado na palavra, você não consegue se levantar. O Senhor está falando através da lição dele hoje aqui, para mim e para você. Pena que mas Deus sabe de todas as coisas. Então nós temos, e aqui ele vai falar que a respeito do Evangelho da Paz. O pastor Vanderlei Carreiro vê dois sentidos na expressão calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. A prontidão para anunciar o Evangelho. Ele cita Johannes Paul, que escreveu a obra missionária. É como um par de sandálias dado à igreja para que ela se ponha a caminho e continue avançando para tornar conhecido o mistério do Evangelho. A experiência da paz, a pegada tem que ser firme, mas a paz tem que estar no coração do soldado de Cristo. Só o cristão pode sentir paz em meio à guerra. Afinal, Cristo é a nossa paz. Ele fez a paz. Ele evangelizou a paz. Então, irmão, a palavra fala que nós temos que corrigir, rebater, exortar quando precisa, mas nós temos que fazer isso com amor. É com amor. É com paz. Nós temos que batalhar. A nossa arma não é a mesma arma do mundo. Ainda que outros se levante, às vezes com fúria contra você, vai orando e tenta falar, Você vê uma pessoa se levantar contra você, ou mesmo uma pessoa que está assim, enfrentando situações difíceis, nós temos que tomar um cuidado, às vezes, você, dependendo do jeito que você vai chegar na pessoa, você vai falar com ela e vai colocar ela mais para baixo. Porque às vezes a pessoa já vem para a igreja, ou já te procura na sua casa, ou em algum lugar para você, para desabafar, para falar alguma coisa com você. Mas você também, você faz isso, você faz aquilo. Não, irmão, pede sabedoria para Deus. Não é assim que você vai conseguir conquistar, tirar do campo do inimigo aquela vida, aquela alma. Nós temos que usar a sabedoria, orar, buscar do Senhor, lembrar, porque é o Espírito Santo que vai lembrar nessa hora, entendeu? De algumas passagens, lutas, às vezes a pessoa está com uma luta tão terrível, aí o Espírito Santo já lembra, faz você lembrar o que Jó passou. Olha, irmão, você está passando isso, mas Jó passou assim, sabe? Mas ele não blasfemou contra o Senhor, e olha o que Deus fez na vida dele. Deus pode, o mesmo Deus que fez na vida de Jó, pode fazer na sua vida. Então, o Evangelho da paz, entendeu? É isso que nós precisamos saber. Nós temos o direito, nós nos preparamos para isso. Nós estudamos na palavra, tanto eu como você, qualquer um tem que estar revestido das armaduras de Deus, porque nós não sabemos o que vamos enfrentar. Se um que tiver descoberto as armaduras de Deus e for orar por uma pessoa, ele vai passar, corre o risco de passar vergonha, de ser envergonhado. Então nós temos que estar revestidos da armadura de Deus e pregar o Evangelho da paz. Amém, irmão? Amém. Pode falar, irmão. Mas agora
vencer o velho homem. E muitas das vezes, se o crente não ficar firmado na palavra, não orar, não jejuar, não buscar a presença de Deus, qualquer coisinha vai fazer tirar ele da presença de Deus. Aí o velho homem vai querer ressurgir. E você só vai conseguir, né, abafar isso dentro de ti, né, porque o Espírito ele batalha contra a carne, contra o desejo da carne. Então, quando nós levantamos a mão ao Senhor, o Espírito Santo vem e faz morada, e nós não ficamos igual. Por isso que a palavra do Senhor fala que nós temos que transformar. Não vos conformei com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Então nós temos que agir diferente e não deixar o velho homem entrar em nós, como o irmão viu aí. Então, você falava palavras fortes, não fala mais. Tem muitas coisas que podem impedir você de sair vitorioso nessa batalha. Então, que nós venhamos a revestir de cada item dessa couraça, desse capacete, dessa armadura de Deus, que Deus nos oferece através da vida de Paulo, escrito lá aos Efésios. O próprio Espírito Santo, aquele momento que ele estava ali, num momento difícil, fez ele enxergar de algum proveito, saiu ali algo naquele sofrimento de Paulo ali, que ele estava enfrentando. O próprio Espírito Santo falou: olha, mostrou para ele as armaduras que nós deveríamos nos revestir. E que eu e você, nós venhamos aprender com essa lição. É justiça, é verdade, tudo armas contra o inimigo. Paz, o Evangelho da Paz, porque ele é o contrário disso, ele é o oposto disso. É misericórdia, porque ele não tem misericórdia de ninguém. Ele tem poder, como eu falei aqui na revista Lutar, lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 13, diz que ele vai descer até fogo do céu diante dos homens. Então nós não podemos subestimar o nosso inimigo da nossa vida. Amém? Assim agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Com certeza a Senhora me deu Graças a Deus. Vamos colocar em pé, queridos. Nós deixamos sem o equipamento eletrônico porque o computador entrou em modo de reparo e o transformador aqui ao nosso lado está oscilando, está explodindo. A imagem dá um pouco ali e a gente tem muita coisa digital, cara. Então deixa, vamos voltar aos primórdios. Tem até um microfonezinho, tá bom, né? No começo não tinha nem microfone, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas benção, os presbíteros já se saíram muito bem, graças a Deus. Então, semana que vem, a lição continua e eu tenho certeza que Deus vai dar graça para que você venha e complete a lição em nome de Jesus. Lembrando que sábado nós temos aí nosso culto dirigido pelo Ministério 11, Ministério do Verão, estará aí no próximo sábado. Vai ser uma bênção. Também temos aí o culto da família, próximo domingo também. Esteja conosco. Deus tem algo preparado para tu e para a minha vida ainda, em nome de Jesus. Vamos orar, ser gratos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estar na tua casa. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que tivemos de estar aqui aprendendo de Ti. Agora, Senhor, eu peço que despeça o Teu povo em paz, leva os Teus filhos em segurança, deles, ó Pai, uma boa noite de descanso, um resto de semana abençoadíssimo, que o dia de amanhã, que a sexta-feira, Senhor, seja tremenda, coberta pela Tua graça, pela Tua bênção, pela Tua misericórdia, Senhor, e que se for de Tua vontade, juntos estejamos mais uma vez para glorificar e adorar o Teu nome. Te pedimos, Pai, ser com o Teu povo, com a Tua igreja, em nome de Jesus, e que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a íntima comunhão do Espírito Santo do Senhor seja sobre todos vós, hoje, para todos sempre. Todos digam amém. Não vai embora sem dar seus 58 abraços, hein?